Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica bem bonita, com bastante brilho, um esfumado bem marcante que eu uso bastante em atendimento. Vamos lá, primeiro eu comecei higienizando a pele da minha modelo, eu usei o tônico da Nivea. Gosto bastante do tônico da Nivea, que eu acho que ele já hidrata bastante a pele também. E em seguida eu venho hidratando com o pincel língua de gato, usando o hidratante Nivea Soft. E eu não mostrei, mas eu hidratei todo o rosto, tá? Essa hora tem que hidratar bastante, inclusive a pálpebra também. Depois eu joguei uma bruma, que é a da Bruna Malheiros, um fixador. Ela tem uns brilhinhos e eu acho que ela fica com um acabamento muito bonito na pele. E de base eu fiz uma misturinha, eu usei a da Makeup Forever e da Milani. A da Makeup Forever ela é mais fininha e a da Milani é um pouquinho mais grossa. Gosto bastante da mistura das duas. Eu testei, o tom deu certinho, depois eu vim aplicando em todo o rosto com o pincel língua de gato e esfumando com a esponja, tá? Pra deixar tudo bem uniforme e sem marca. Depois eu usei o corretivo da Maquiê para corrigir as olheiras e qualquer outra parte do rosto que não tenha tampado com a base e eu queira fazer uma camadinha extra. Então, eu ponho no nariz, na testa e alguns pontinhos que eu acho que precisa de mais cobertura. Essa cor é a Canelle. Gente, essa cor é muito coringa, tá? Fica aí a dica para vocês. Depois eu usei um corretivo líquido para iluminar. Esse é o da Mary Kay. Ele é bem bonito, eu gosto bastante da textura dele, é fininha. Eu não uso tanto pra corrigir, eu uso mais pra iluminar, porque eu gosto bastante desse tom. Ele é um tom clarinho, mas mais amareladinho, não é esbranquiçado. E eu ilumino todo o ponto alto do rosto. Testa, nariz, queixo, arco da boca, todos os pontos de iluminação. Depois eu venho esfumando tudo isso. Sempre gosto de esfumar das bordinhas de fora pro lado de dentro. E depois que tiver tudo esfumadinho, eu vou começar a fazer o contorno. O contorno eu uso um corretivo da Maquiê também, que é o Ebony. Acho que funciona pra bastante gente essa cor de contorno. Ele é mais escurinho, mas depois que a gente esfuma ele fica mara. E eu venho com um pincelzinho, esse pincel é como se fosse um de pó pequenininho. Eu vou depositando e marcando toda a região que eu gosto de fazer o meu contorno. Sempre com batidinhas, porque eu tô trabalhando com produto cremoso pra não arrancar minha base, tá? Então, eu venho fazendo na testa. Na testa eu gosto de um contorno mais largo, porque depois quando eu esfumo, fica bem bonita essa marcação. Quando chega o meu esfumado também, como eu vou fazer um esfumado mais alongado, esse contorno na lateral aqui do olho fica massa. Dá um acabamento muito bonito pro meu esfumado. Eu faço isso em todo o rosto e depois eu venho esfumando com o pincel e a esponja. Eu gosto de ir alternando entre os dois. Vou dando batidinhas e pinceladas bem leve com o pincel e depois com a esponjinha batidinhas até ficar tudo bem uniforme e bem esfumadinho. O nariz eu uso o mesmo tom de contorno, eu uso um pincelzinho em língua de gato e venho fazendo a marcação. Sempre lembra, gente, de fazer esse contorno no nariz bem retinho, tá? Pra não abrir e deixar o nariz dela maior. Aí a gente faz o efeito contrário. Depois, com um pincelzinho de esfumar olhos, eu venho esfumando o contorno do nariz com batidinhas até ficar bem natural. Depois eu usei um corretivo da Maquiê, esse é o Suede, como blush. Eu gosto bastante dessa cor e ele pigmenta mais ainda o meu blush em pó depois. Eu já venho aplicando um iluminador. Esse é o Soft and Gentle da MAC. É o meu iluminador preferido da vida. Eu acho que ele fica maravilhoso na pele, ele funde muito bem. Só que uma dica, gente, tô aplicando com a pele molhada ainda, sem selar. Então, sempre com batidinhas, aos pouquinhos, e depois a gente vem esfumando as bordinhas com movimentos circulares pequenininho, tá? Tomando bastante cuidado e com a mão muito leve. Depois eu vou começar a selar essa pele. Esse é o pó da Bruna Malheiros, ele é pra área dos olhos. Gente, esse pó é maravilhoso. Eu usei ele em todo o rosto, todos os pontos de iluminação, né? Que é nariz, abaixo dos olhos, testa, queixo, onde eu usei o corretivo mais claro também. Eu vou aplicando, eu gosto de usar um pincelzinho bem fofinho. E depois eu venho varrendo tudo isso com um pozinho de cor, esse é o da Poá. Esse pó é maravilhoso também. E conforme eu vou varrendo também, eu vou dando uma arrastadinha pro meu contorno. Aí ele dá acabamento, deixa o meu contorno bem esfumadinho. Eu não ponho bem em cima do contorno, mas não tem problema se pegar um pouquinho nas bordas. E depois eu vou selar o meu contorno e intensificar ele. Esse pozinho que eu usei é o 05 da Vult, ele é um tom bem clarinho, funciona bastante. E só depositando e esfumando com movimentos circulares as bordas. Depois eu vou usar o blush, esse é o da Boca Rosa, esse blush é mara, só que ele é muito pigmentado, então eu sempre tiro o excesso na tampa antes de aplicar. E depois eu venho com uma bruma fixadora da Bruna Malheiros, molho bastante a pele e retoco o meu iluminador. E vou começar a fazer a sobrancelha. Eu usei a pomadinha de sobrancelha da MAC.
Essa, se eu não me engano, é a cor True Brunet, não sei como fala. E eu gosto de falar que eu faço primeiro o esqueleto da sobrancelha. Então, primeiro eu vou contornar, deixar ela bem formadinha, com o formato que eu quero. Começo pela parte de cima, mas eu nunca começo no início da sobrancelha. Dou espaço de um dedinho, faço o contorno do lado de fora. E o finalzinho deixo bem fininho, bem afuniladinho. E a parte de cima a gente tem que sempre unir com a parte de baixo. Depois eu preenchi tudo, fazendo como se fosse fiozinhos, pegando um pouquinho o produto para não deixar muito escura essa sobrancelha. E depois eu fiz o início, fiz um traço emendando com o restante da sobrancelha e esfumei tudo para cima, tá? Eu não faço traço na parte de cima no início, para não deixar a sobrancelha muito quadrada. E depois eu vim com o corretivo Canelli, que foi o que eu usei para corrigir o rosto. Eu venho recortando embaixo da sobrancelha, deixando o mais perfeito possível. E deixando ela mais bonita também. Depois eu usei uma máscara de sobrancelha. Eu não lembro a marca dessa máscara, gente. Ela é pra loiras, então ela dá uma clareadinha no meu fio. E depois eu arrastei o corretivo da Maquia pra pálpebra pra pigmentar melhor a minha sombra. Vamos lá. Minha modelo deu uma cochiladinha aí na hora, né? Comecei o esfumado. Eu tô usando um pincel bem fofinho. Se eu não me engano, ele é o da Dye Makeup. E a paleta do Guilherme Nogueira, eu tô usando o tomzinho mais clarinho e eu vou marcando todo o côncavo do olho dela. Em seguida, eu vou usando o tomzinho do lado, que ele é um pouquinho mais escuro, e vou marcando um pouquinho mais pra baixo, com um pincel bem fofinho, com movimentos circulares, de vai e vem, marcando só a parte de cima. Agora eu vou fechar ali o cantinho do olho, fazendo como se fosse um grande C, né? Fechando a parte de cima com a parte de baixo e alternando entre as duas sombras. É um marrom bem clarinho e um marrom um pouquinho mais marcante, um pouquinho mais escuro para marcar um pouquinho mais o côncavo. Agora eu vou vir com, se eu não me engano, é o penúltimo tom mais escuro da paleta e eu vou sempre trabalhando mais ou menos no mesmo lugar, tá vendo? Eu vou sempre depositando e com movimentos circulares eu já vou esfumando. É porque não parece, mas eu não quero que pareça que eu usei 4, 5 marrom. A intenção é essa mesmo. Quanto mais sombras eu tô usando, mais vai dar um acabamento profissional. Depois eu usei a paleta da Bruna Tavares, essa é aquela girassol, e peguei aquele marrom bem escuro, que parece quase um preto, e depositei no cantinho do olho, tá? Depositei bastante e já esfumei meio que jogando esse esfumado pra fora. Vocês já podem ver aí como ficou o acabamento. Depois eu vim com um pincel pequenininho e depositei a sombra preta, essa é da paleta da Jacqueline, e eu deposito no cantinho. O truque para trabalhar com sombra preta, gente, é pigmentar. Tem que pigmentar até ela ficar bem pretinha. Pigmentei e depois eu esfumei tudo isso, ó, com movimentos circulares, a mão bem levinha, sempre alongando e jogando um pouquinho pra fora, tá? Agora eu vou esfumar com uma sombra marrom o centro, pra dar transição entre o preto e o início do olho. Então, bem levinho o pincel. Pincelzinho pequenininho que encaixa bem. E aí vocês já conseguem ver mais ou menos como tá ficando esfumado. Nem parece que eu usei esse tanto de sombra que eu usei, mas a intenção é essa mesmo, tá? Ficar bem esfumado e com acabamento bem profissional. Eu vim com a sombrinha branca, essa é da paleta da Atelier Paris. Pigmentei bem ela lá no início. E depois eu vim com uma paleta da Revolution, que tem uma sombra bem branquinha. Ela tem um pouquinho de brilho, mas ela estoura muito. Então, quando eu quero deixar esse início bem clarinho, eu venho com a sombra branca e depois eu venho depositando. Essa paleta é maravilhosa, gente. Depois eu vou vir aplicando uma colinha, essa é a colinha da NYX, com o dedo, dando batidinhas. E vou aplicar o brilho, que é o tchan dessa maquiagem. Esse brilho, ele é da Glow Me Up. Eu não me lembro a cor, pois eu vejo e deixo aqui na descrição pra vocês. Mas, gente, esse é o meu brilho preferido da vida. Ele é bem fininho. Ele é um pigmento, mais um pouco com umas partículas de glitter mais grossa. E eu vou aplicando. Quanto mais eu aplicar, mais ele vai brilhar. Apliquei um pouquinho embaixo da sobrancelha também, com a colinha da NYX. E eu acho ele maravilhoso. Ele reflete bastante. Parece um brilho molhado, eu falo. Depois eu vim com um delineador líquido. Ai, gente, eu não lembro qual é esse delineador que eu usei. Eu vim só fazendo um delineado bem fininho para receber os cílios. Então, bem delicadinho. Depois eu vim com um corretivo da Maquia, o Snow, e apliquei em toda a linha d'água, vou usar como lápis, e vou começar a trabalhar o meu esfumado na parte de baixo. Eu começo usando os mesmos tons que eu usei em cima, então comecei pelo meu marrom mais clarinho, e esse é um pincel lápis da Make One, bem fofinho, eu gosto bastante dele para fazer a parte de baixo. E logo em seguida eu vim com uma cor mais escura da paleta da Bruna, que é um marrom, não é um preto. É um marrom bem escuro, e eu aplico bem rente ao olho, sempre emendando o cantinho com a parte de cima. Dei uma varridinha pra tirar o pó, e depois eu vim com a sombrinha branca no início do olho, na parte de baixo também, tá? Gosto bastante desse efeito.
Depois eu voltei com o pó da Poá e com uma esponjinha. E como esse esfumado dele é um pouquinho mais alongado, eu gosto de fazer esse recortezinho que deixa ele com o acabamento mais perfeito. Usei a máscara de cílios da Ruby Rose, essa máscara é mara, ela tem um pincel pequenininho. Então, pra passar em outra pessoa, ela é bem legal. Ela só não é a prova d'água, então não uso em cliente. E depois eu vou fazer o contorno dos lábios. Pra fazer o contorno dos lábios, eu vou usar o pincelzinho da Ico. Ele é bem fininho, um pincelzinho língua de gato. E eu vou usar o corretivo. Esse é o corretivo da Maquier, o Ebony. Eu venho recortando todo o lábio, fazendo um desenho certinho, com a pontinha do pincel. E conforme eu vou fazendo isso também, eu vou arrastando pro lado de dentro da boca, tá vendo? Sempre já esfumando. Vou fazer o contorno, sempre pego a parte de fora do lábio e vou trazendo pro lado de dentro. E depois eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima também. Conforme eu vou esfumando, a gente já vê que ele fica bem menos intenso, né? Então, eu faço isso em todo o lábio. Vou fazendo o contorno na parte de cima, faço o arco da boca bem desenhadinho e depois eu esfumo pro lado de dentro. Nisso, eu já tinha aplicado cola de cílios, né? E já tinha colocado meus cílios pra secar um pouquinho. A dica é essa, gente. Aplica a cola de cílios, vai passando o batom, espera secar um pouquinho e depois você vem aplicando. Sem muito segredo, eu só coloco os cílios e venho com um batom nude. Esse é da Latica, eu não me lembro a cor agora. Mas ele é bem clarinho, só pra iluminar o centro do meu lábio. Eu vim aplicando ele e venho com o mesmo pincelzinho que eu fiz o contorno, dando uma esfumadinha. E depois eu venho com um gloss, esse é da Nath Capello, ele é incolor, mas ele já tá com cor, um rosadinho, porque eu uso geralmente ele por cima dos batons, tá? Mas eu achei que ficou bem massa e combinou bastante com essa maquiagem. E foi esse o resultado, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo!